Olá, bem-vindo ao Mago da Física. Vamos falar nessa aula, certo? Algo que está relacionado à física, mas que vem da matemática, mas que vai nos ajudar muito a entender algumas coisas em física, principalmente quando a gente trabalhar com grandezas vetoriais, certo? Então a gente vai falar aqui agora, certo, sobre direção e sentido. O que provoca essa confusão entre o que é direção e o que é sentido? Então a gente precisa entender para saber aplicar. E aí a gente vai dar uma noção, né, sem se aprofundar muito na parte matemática especificamente, mas vai dar uma noção básica do que é direção e sentido, para que a gente compreenda coisas lá na frente ligadas não só à matemática, mas também, principalmente, ligadas à física. Então a gente vem no primeiro tema e pergunta o que é direção? É muito comum a gente no nosso dia a dia perguntar se alguém viu fulano de tal e alguém diz, ah, saiu naquela direção. A partir do momento que ele aponta, ele está dando algo além da direção, ele está dando uma ideia de sentido, para onde essa pessoa foi, certo? Mas o que é de fato direção, para que a gente entenda melhor? É uma propriedade relacionada às retas paralelas. Então, para eu falar de direção, eu tenho que falar sobre retas paralelas. Então vejamos, certo? Vamos pegar aqui uma reta, né? Nesse caso aqui na horizontal, e aí eu pego uma segunda reta paralela a essa reta, uma terceira reta paralela às duas, uma quarta reta paralela às três, certo? Então tem um conjunto de retas paralelas. Se todas elas são paralelas, eu vou dizer então que todas essas quatro retas possuem a mesma direção, pois são paralelas, certo? Uma aplicação interessante disso é o seguinte: imagine que eu queira construir uma reta aqui nesse ponto aqui do quadro, né? E aí depois eu pego e construo outra reta aqui nessa parte aqui embaixo. A gente já tem uma noção do cotidiano, né, do senso comum, de que essa reta é denominada de uma direção horizontal e essa aqui também é horizontal. A partir do momento que eu digo que aquela reta lá está na direção horizontal e essa aqui também é na horizontal, então eu posso afirmar que se essas duas retas possuem a mesma direção, elas são paralelas. Da mesma forma que se eu dissesse que elas são paralelas, eu também estaria afirmando que elas possuem a mesma direção. Então isso é uma afirmação matemática interessante, porque a partir do momento que eu tenho duas retas paralelas, eu posso afirmar categoricamente que elas possuem a mesma direção. Ou, se elas tiverem a mesma direção, obrigatoriamente elas seriam paralelas, certo? Então veja só, vamos pensar numa situação aqui, daquele conjunto de quatro retas, né, na direção horizontal, e agora eu pego quatro retas paralelas entre si, mas perpendicularmente a esse conjunto de retas que está na horizontal. O que a gente tem de informação? Todas essas retas aqui, que são paralelas, tá, possuem a mesma direção, que para a gente é a direção horizontal, concorda? Essa daqui, todas elas são paralelas, todas as quatro retas estão na direção vertical, certo? Embora esse conjunto aqui e esse conjunto aqui tenham retas paralelas, pelo fato desse conjunto aqui estar na vertical e essa na horizontal, se eu quiser comparar, né, o conjunto A e B, eu posso afirmar que elas são de direções diferentes. Um conjunto está na horizontal, outro conjunto está na vertical. Aí a gente parte para uma pergunta interessante. Quantas direções existem? É uma pergunta boa. Por quê? Porque geralmente quando você faz isso em sala de aula, quando eu pergunto aos meus alunos, o mais comum para eles responderem é: existem três direções, horizontal, vertical e uma direção inclinada. Geralmente é assim que a resposta vem. Vocês concordam com isso? Pense, seriam apenas três direções? Mas olha só, esse mais aí é muito interessante. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe que a direção é a propriedade de retas paralelas, quaisquer duas retas que não sejam paralelas terão direções diferentes, concorda? Então se eu pegar, por exemplo, né, essa reta aqui, horizontal, com essa reta vertical, temos duas direções diferentes. Elas são perpendiculares entre si. Se eu pegar essa reta aqui, ela não é paralela nem à vertical nem à horizontal, então ela tem uma terceira direção diferente, certo? Se eu pegar outra reta, mais uma direção diferente, mais uma direção diferente, mais uma direção diferente, outra direção diferente, outra direção diferente. Nesse nosso exemplo aqui, a gente tem 8 direções diferentes. Tá? Então, o que a gente pode perceber é, não existe apenas uma, duas, três direções. Existem inúmeras, infinitas direções. Por quê? Imagine quantas retas eu consigo botar daqui para cá, e olha que eu estou falando apenas num plano bidimensional, certo?
Se eu, quanta reta eu conseguir botar daqui para cá, certo? Com ângulos diferentes para que uma reta aqui no meio não fique paralela a essa reta aqui. Inúmeras. Basta variar 0,00001 grau. Ok? Então teria infinitas direções. Uma aplicação interessante é a roda dos ventos. Certo? Ou seja, como é que a gente se orienta, né? Nas direções leste-oeste, norte-sul e por aí vai. A gente vai até se aprofundar um pouco mais em outra aula depois. Tá ok? Mas veja só, agora pense numa outra pergunta. O que é sentido? Certo? Sentido é uma propriedade associada à direção. Cada direção possui dois sentidos. A pergunta é, quais são esses dois sentidos? Novamente, quando você está em sala de aula e pergunta, geralmente eu vou falar direita e esquerda, para cima e para baixo. Essa direita e esquerda ele até existe, obviamente, mas está associado à direção horizontal. Para cima e para baixo, a direção vertical. Então, se eu tenho inúmeras direções, fica complicado eu dizer que os sentidos são direita e esquerda ou para baixo e para cima. Então, o mais correto a gente falar é, existem dois sentidos, para um lado e para o outro. Qualquer que seja a direção, vai ter o sentido para um lado e para o outro. Na horizontal, para a direita e para a esquerda. Na vertical, para cima e para baixo. Ok? Então é isso que a gente vai tentar representar aqui. Ó. Direção horizontal, sentido para a direita. Direção horizontal, sentido para a esquerda. Direção vertical, sentido para cima. Direção vertical, sentido para baixo. Ok? Então, essas informações aqui me dão características de que eu tenho duas direções, dois sentidos, perdão, para uma direção, dois sentidos para uma direção. Você pode até pensar assim, então existe infinitos sentidos, porque existiriam infinitas direções. É meio complicado você pensar dessa forma. Vamos pensar o seguinte, sempre que você tiver direção diferente, é complicado você comparar os sentidos de cada direção. Então o ideal é você comparar o sentido em cada direção especificamente. Na horizontal, eu tenho dois, para um lado e para o outro, direita, esquerda. Na vertical, dois, para cima e para baixo. Tá ok? Então vamos lá. Para você ter uma ideia do que eu fiz aqui, ó, eu coloquei aqui várias direções, certo? Então tem uma direção vertical, direção horizontal, uma inclinada com certo ângulo em relação horizontal, outra com inclinação diferente em relação horizontal, outra com outra inclinação diferente. Então perceba que todas elas têm em comum que as verdes, mesma direção, sentido para um lado, sentido para o outro. Azul, sentido para um lado, sentido para o outro. Preto, sentido para um lado, sentido para o outro. Esse outro azul, sentido para um lado, sentido para o outro. Ok? Então cada direção, dois sentidos. Tá? Então, aplicação, né? Como eu estava falando, vamos pensar agora na roda dos ventos, né? Como eu tinha falado lá. Então, é uma coisa que pode nos permitir dar um direcionamento quando você está trabalhando, né, em aulas de campo, por exemplo. Tá? Você tem lá a direção leste-oeste, direção norte-sul, é a reta. Agora, se eu estou aqui do lado e vou para lá, eu estou na direção leste-oeste, sentido de leste para oeste. Se eu estou aqui, certo? Na direção leste-oeste, eu estou indo para lá, eu estou na direção leste-oeste, indo de oeste para leste. Então, meu sentido é de oeste para leste. Se alguém estiver aqui embaixo e estiver subindo na direção norte-sul, certo? Se algo estiver aqui, ele vai estar subindo na direção norte e sul, sentido do sul para norte, ou na direção, ou no sentido norte. Ou descendo, no sentido de norte para sul, ou diretamente indo para o sul. Certo? Então isso aqui é uma aplicação também interessante, que é a nossa rosa dos ventos. Certo? Outra aplicação fantástica que vai nos possibilitar entender melhor a física mais à frente. Certo? São vetores matemáticos. Porque um vetor é um ente matemático que é representado por um segmento de reta, orientado. Certo? E ele tem módulo, que na verdade é o tamanho dele, um número, direção e sentido. Agora que você sabe o que é direção e sentido, vai passar a ter mais certeza de como aplicar esses vetores na parte que a gente vai trabalhar em física. Então aqui, por exemplo, eu tenho um vetor que a direção é horizontal, sentido para a esquerda, vetor horizontal, sentido para a direita. Obviamente, se eu pegar esses vetores aqui, eu vou trabalhar minhas grandezas vetoriais em física. Certo? Por quê? As grandezas vetoriais, ela precisa de uma intensidade para serem caracterizadas. Essa intensidade é um número, é um módulo mais a unidade de medida, certo? Ela precisa de uma direção e de um sentido. Opa, agora que vocês entenderam o que é direção e sentido, vai ter noção, né, mais à frente, quando a gente trabalhar grandezas vetoriais, certo? O que de fato é representativo em uma grandeza vetorial. Seja ela, por exemplo, a força, a velocidade, né, a aceleração e o que vai ajudar a gente. Inclusive, tendo essa informação, eu posso trabalhar as leis de Newton.
E vocês vão ver, né, mais à frente como fica fácil entender as leis de Newton sob o aspecto, né, vetorial, no que diz respeito à ideia de módulo, direção e sentido. Principalmente direção e sentido. Certo? Vamos lá? Então, valeu aí, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido, né, a diferença entre direção e sentido. E aí vão acompanhar outras aulas que virão para frente. Um abraço e até mais.